Louvado seja o nome do Senhor. Pode abrir a tua Bíblia, meus amados, em Eclesiastes capítulo 12. Graças a Deus. Eclesiastes capítulo 12. São 7 versículos, mas é necessário que hoje a gente faça toda a leitura, para que depois nós possamos entender bem o texto. Então vamos ler até o versículo 7, do 1 ao 7, que nos diz assim: A velhice. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias, e cheguem os anos dos quais dirás, não tenho neles prazer. Antes que se escureçam o sol, a lua e as estrelas do esplendor da tua vida, e tornem a vir as nuvens depois do aguaceiro. No dia em que tremerem os guardas da casa, os teus braços, e se curvarem os homens outrora fortes, as tuas pernas, e cessarem os teus moedores da boca, por já serem poucos, e se escurecerem os teus olhos nas janelas, e os teus lábios quais portas da rua se fecharem. No dia em que não puderes falar em alta voz, te levantares a voz das aves e todas as harmonias, filhas da música te diminuírem. Como também, quando temeres o que é alto, e te espantares no caminho, e te embranqueceres como floresce a amendoeira, e o gafanhoto te for um peso, e te perecer o apetite, porque vais à casa paterna, e os pranteadores andam rodeando pela praça. Antes que se rompa o fio de prata, e se despedace o copo de ouro, e se quebre o cântaro junto à fonte, e se desfaça a roda junto ao poço, e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus, que o deu. Amém? Feche teus olhos mais um pouquinho e fale com o Senhor. Querido Deus, graças te damos, ó Pai, por essa noite que podemos estar aqui na tua casa, porque o Senhor nos trouxe aqui. Não foi por acaso que nós viemos, é porque o Senhor tem uma palavra para cada um de nós. E eu te agradeço, ó Pai querido, por cada irmão, cada irmã que aqui está. E peço a Deus que tu venhas me usar como teu instrumento, que eu desapareça por completo, mas que o Senhor apareça. Que eu diminua e o Senhor cresça. Jesus, que o teu santo nome seja glorificado nesta palavra, nesta mensagem. Que o teu Espírito Santo esteja dirigindo. Pai amado, venha falar a necessidade de cada coração aqui presente. Em nome de Jesus, ó Deus, para a tua glória, é que eu te peço, que assim seja. Amém. Graças a Deus. Pode se assentar. Glória ao Senhor Jesus. Muito bem. Vamos ver então o que o Senhor quer nos ensinar hoje, né? Como diz aqui, irmãos, ó, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Esta palavra, meus amados, não é só para os jovens, não. É para os jovens, sim, mas nem só para eles. Para todos nós. Porque aqui, ó, quando diz, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos do qual dirás, não tenho neles prazer. A palavra do Senhor aqui está nos falando a respeito de que
todos os dias nós ainda podemos servir ao Senhor. Amém? É claro que aqui está dizendo, fazendo o jovem se lembrar, eu já vou te explicar por que Salomão falou isso aqui, fazendo o jovem se lembrar que deve viver para o Senhor. Mas no geral, para todas as idades, para toda a igreja, quando diz, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, isso aqui nós podemos entender também como que hoje nós somos um. Amanhã seremos um pouquinho diferentes. E eu estou falando do amanhã mesmo, amanhã, o dia de amanhã, não amanhã distante. Mas hoje, terça-feira, nós estamos aqui, temos uma determinada idade, um determinado tempo de vida. Amanhã, quarta-feira, já vai ser acrescentado mais um dia nos nossos dias de vida. Entendido isso? Então, cada dia que nós vivemos é mais um dia que a gente envelhece. Vocês concordam comigo? Hoje, mesmo que nós não queira, mas hoje nós estamos mais velhos do que estávamos ontem. Porque o tempo, assim, de um dia para o outro, a gente não percebe. A gente nota muito quando passa um ano, que faz um aniversário, né? Completa mais um ano de vida. Mas no dia a dia a gente envelhece. Então aqui quando diz, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, pode ser usado para nós hoje. Hoje eu tenho que me lembrar do meu Criador, porque amanhã eu não sei se eu vou estar vivo. Entendido isso, irmãos? E amanhã, mesmo que eu esteja vivo, eu vou estar mais velho ou mais velha do que o que eu estava hoje. Quem sabe você diga, aí pastora, pare de dar nó na minha cabeça, né? Mas é a realidade. Hoje, nós somos mais novos do que seremos amanhã. Então, quando a Bíblia diz, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, é para você aprender a viver todos os dias da tua vida, lembrando de Deus. Mas esse lembrar aqui, irmãos, não é o verbo lembrar que a gente usa todos os dias, por exemplo, eu tinha me esquecido de tal coisa, agora eu me lembrei. Quando se trata de Deus, não é essa maneira de lembrar. Mas quando diz, lembra-te do teu Criador, está dizendo para pôr em prática a vida diante de Deus. Não é que o jovem ou qualquer pessoa já mais idosa, como eu expliquei, venha dizer assim, hoje eu vou me lembrar de Deus. Mas daí amanhã já não pensa mais. Não é esse tipo de se lembrar. Entendido, irmãos? Mas o se lembrar do Criador quer dizer pôr em prática a vida que Ele nos deu para louvar só a Ele. Pôr em prática na nossa vida a lembrança do Senhor todos os dias, ou seja, todos os dias eu vou viver para Deus. Amém? E não significa lembrar só quando o sapato aperta, quando machuca o calo, né? Que aparecem os problemas. Aí então a pessoa lembra de Deus, corre para dentro da igreja e diz, eu tenho que ir buscar uma bênção. Mas esse tipo de lembrança nem agrada a Deus. Ele quer que a gente lembre dele todos os dias no sentido de obediência, obedecer, agradar ao Senhor. Não se lembrar do verbo comum lembrar, eu vou me lembrar de Deus hoje. Não é esse tipo de lembrança que a Bíblia está falando aqui. Ficou compreendido isso? Amém? Então veja só, lembra-te do teu Criador. Você tem lembrado do Senhor todos os dias da tua vida? Ou será que você tem lembrado apenas das bênçãos que Ele pode te dar? Quem escreveu esse livro aqui, irmãos, de Eclesiastes, você com certeza já sabe, foi Salomão, filho do rei Davi.
o homem que foi o homem mais sábio que já existiu. Porque quando ele orou a Deus, Deus apareceu para ele em uma visão e disse: peço o que você quiser, Salomão. Ele não pediu riqueza nem a morte dos inimigos, como a Bíblia fala. Ele pediu sabedoria. E Deus concedeu sabedoria para ele. Então ele foi o homem mais sábio. E ele escreveu então esses 3 livros que nós conhecemos aqui da Bíblia, que foram Provérbios, Eclesiastes e Cantares, ou Cântico, conforme esteja aí na tua Bíblia. E nesses 3 livros aqui, ele escreveu os 3 de maneira diferente. Não diferente no sentido de mudar de pensamento, não, mas diferente nas etapas da vida que ele estava tendo. Por exemplo, esse livro de Cantares, ele escreveu na juventude dele. Muitas pessoas não entendem muito esse livro de cânticos ou cantares. Porque dizem assim, esse livro só fala de esposo e esposa, só fala a respeito de amor. Por quê? Porque Salomão escreveu numa época da vida dele em que ele estava na juventude. E ele não tinha ainda muito conhecimento sobre a vida, apesar de ser o homem mais sábio. Mas ele estava vivendo aqui aquela paixão de juventude, vamos dizer assim. E ele transmitiu no livro de Cantares o amor que ele sentia por uma mulher chamada Sunamita. E ele escreveu coisas bonitas para ela. Então, Cantares ou Cântico, como esteja aí na tua Bíblia, ele escreveu na época da juventude dele, mas que é o símbolo, não tem nada de impróprio nesse livro, tá, irmãos? O que está escrito aqui representa Jesus e a igreja, porque a igreja é a noiva de Jesus. Amém? Daí Salomão escreveu também o livro de Provérbios, que é bem mais conhecido, né, no meio do povo. Provérbios ele escreveu quando ele estava na meia-idade dele. Então ele já não era mais um jovenzinho, ele já era uma pessoa adulta. E ele escreveu Provérbios então, falando coisas já bem diferentes do que ele falou em Cantares. Cantares ele mostrou o amor, né? Em Provérbios ele deu conselhos sobre a vida. E daí ele escreveu também o Eclesiastes, que foi o que nós lemos aqui, do capítulo 12. E o livro de Eclesiastes, então, ele escreveu na sua velhice. Por isso que ele diz, vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Por quê? Porque ele já tinha aprendido muita coisa na vida a respeito de como a pessoa deve se comportar, como a pessoa deve falar, como a pessoa deve agir, deve viver. Então, o livro de Eclesiastes, que foi o que nós lemos aqui, que eu já vou estar explicando, ele é um pouco diferente de Cânticos e de Provérbios. E ele mostra, então, que tudo aquilo que ele viveu, porque ele, com toda a sabedoria, ele chegou a essa conclusão, que a vida é vaidade. Que tudo na vida passa. E que tudo é vaidade. Ou seja, não é essa a vida que importa. Como eu falo sempre para vocês, o que importa é a vida que vem depois que essa nossa vida aqui acaba. Então a vida eterna é que importa. E aqui então em Eclesiastes, nesse capítulo que nós lemos, ele expressou tudo o que ele já tinha aprendido e nos dá muitas lições aqui a respeito de como que nós devemos agir. Porque Salomão, então, depois de que viveu tanto, que teve tanta riqueza, que teve tanta sabedoria, que teve tantas esposas, né? Ele pecou muito diante de Deus. Mas no final da sua vida ele se arrependeu e escreveu esse livro de Eclesiastes, então, que foi
esse texto que nós lemos aqui foi um dos que ele escreveu. E agora então vamos analisar um pouquinho o que ele escreveu, para você ver que é justamente o que acontece conosco. Olha só. Quando ele diz aqui, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, então eu já fiz a introdução da mensagem ali te dizendo isso, não é só para os jovens, mas para os jovens também. E para os jovens, o que a Bíblia está dizendo aqui é, lembra do Senhor enquanto você é novo. Porque vai chegar os dias que você vai dizer, não tenho mais prazer. Não tenho mais prazer no que estou vivendo, ou não tenho neles prazer. Diz ali, ó, antes que venham os maus dias. O jovem, a juventude é a época de mais força, de mais vitalidade da nossa vida. Né? Você que é jovem aqui ainda, você sabe disso. Você quer fazer alguma coisa, você tem disposição para fazer qualquer coisa. Você está disposto sempre. Mas conforme o tempo vai passando, né? A gente vai se aquietando. E os jovens, então, têm uma bênção especial para o jovem que vive a sua mocidade lembrando-se do Criador. Senão não estaria aqui escrito, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. O jovem que vive na presença do Senhor vai ser livre, vamos dizer assim, de passar por muitos momentos difíceis, que aquele que não vive na presença do Senhor, não vive lembrando do Criador, passa. Como assim? Se você servir ao Senhor, Ele vai te orientar, o Espírito Santo vai te dar entendimento, e muitas coisas você vai evitar de fazer na tua vida, que depois lá na frente, você vai olhar para trás e dizer, mas por que eu fiz aquilo? Que bobagem que eu fiz. Por que eu caí nessa besteira? Por quê? Então o jovem que lembra do Criador já na juventude, quer dizer, novinho, aproveita a juventude diante de Deus, vai ficar livre de muito problema. É uma bênção especial que Deus tem para os jovens. Aí você diz assim, pastora, mas eu já vim para a presença do Senhor, já era adulto, já era velho, então agora eu vou sofrer. Não é que você vai sofrer, mas vai ter dias maus. Muitos consequência dos teus erros de juventude. E muitos outros dias maus, porque acontece com todo ser humano. Quantas são as vezes, né, que você enfrenta dias maus, porque a Bíblia diz que tem dias maus. Tem dia que você está sorrindo, feliz, contente. Tem dia que você já passa mais quieto, mais sossegado, porque está enfrentando algum problema, é um dia mau. De repente, como que a gente pode entender esses dias maus? Fui demitido, ganhei a conta, como que eu vou fazer para pagar minhas dívidas? É um dia mau. Ou um dia que você perde alguém da tua família, é um dia mau. Então, existem várias situações na vida que a Bíblia chama de dia mau. Todo mundo vai passar. Não estou amaldiçoando você, não, mas se você nunca passou um dia mau, meu irmão, ore e vigie, porque um dia mau chega. Para todo mundo. Entendido isso? Porque faz parte da vida. E é para o crescimento nosso. Então, lembra-te do teu Criador. Ou seja, se lembre hoje, porque se amanhã for o teu dia mau, amanhã você vai ter força para enfrentar o dia mau, porque no dia de hoje você lembrou do teu Criador. E esse lembrar, como eu digo aqui, não é lembrar, vou lembrar que Deus existe. Não, vou viver para Deus, vou viver de acordo com a vontade de Deus. Isso é lembrar do Criador. Entendido até aqui? Amém? E aí então Salomão continua dizendo assim, ó. Então lembre do teu Criador antes que se escureçam o sol, a lua e as estrelas do esplendor da tua vida. Ou seja, antes que a tua vida pare de brilhar. Lembre do teu Criador antes que venham os dias maus. Lembre do teu Criador antes que
Continuando ali no versículo 2, antes que se escureça o sol, a lua, as estrelas do esplendor da tua vida, e tornem a vir as nuvens depois do aguaceiro. O que quer dizer isso? Sempre depois de uma chuva forte, depois de uma tempestade, a gente espera que o sol brilhe de novo, não é verdade? Mas muitas vezes na nossa vida, dá uma tempestade e a gente diz, agora vai passar. Mas não passou ainda. Ainda vem nuvem negra depois da tempestade. Então é o que está dizendo aqui, ó. E tornem a vir as nuvens depois do aguaceiro, ou seja, são as adversidades da vida, são os problemas, são as dificuldades. Então lembre do teu Criador antes desses dias. Antes que a tua vida perca o brilho e se tornem negros os dias, ou os dias difíceis. Aí diz ali, ó, no dia em que tremerem os guardas da casa. Aqui Salomão está explicando a nossa vida como se fosse uma casa com porta, com janela. A tua vida é uma casa, você é uma casa, você é o templo de Deus, você é o templo do Espírito Santo, você é uma casa. Entendido, irmãos? Então ele está dizendo aqui, ó, no dia em que tremerem os guardas da casa, quem são os guardas da nossa casa? Os teus braços. E se curvarem os homens outrora fortes, as tuas pernas. Olha só, os nossos braços são os guardas da casa. Como assim, pastora? Você é uma casa. Os teus braços, os guardas da casa. Ou seja, qual é o instinto de defesa que a gente tem? Qualquer coisa que você vai... Se você vai cair, você tropeça, você vai cair, a primeira coisa que você faz é se defender, levar o braço. Por quê? Porque diz aqui, ó, os guardas da tua casa estão te guardando. Você vai se defender, o instinto de defesa. Não é assim? Se vem alguma coisa em direção do teu rosto, o que você faz? Cobre o rosto. Então é o natural, né? Então esse aqui são os braços. Os guardas da tua casa são teus braços. E se curvarem os homens outrora fortes. Quem são os homens outrora fortes da nossa casa? São as nossas pernas. Você que ainda é jovem, sabe disso, você pode dar chute, você pode correr, conforme vai chegando a idade, essas coisas vão diminuindo na vida. É claro que a gente vê por aí pessoas idosas que fazem coisas que um jovenzinho não faz, né? Mas o normal da vida é o jovem ou a pessoa de meia idade, que seja, tem mais força para correr, para se movimentar, para se for preciso se defender de alguém em alguma briga, o que é que você faz? Você dá um chute, você dá um soco, então são os braços e as pernas. Entendido, irmãos? Mas a Bíblia está dizendo, lembre do teu Criador antes que os teus braços e as tuas pernas fraquejem. E falando aqui de pernas, irmãos, que são os homens outrora fortes, né? Porque se falha as pernas, você não consegue fazer praticamente nada, não é verdade? Uma pessoa que tem problema, que é paralítico, pode caminhar sozinho? Não pode nem caminhar, tem que andar ajudado ali, com cadeira de roda, alguma coisa assim. Então, os homens fortes pararam de agir na vida da pessoa, na casa da pessoa. E diz ali, ó, e se curvarem os homens outrora fortes. Aqui tem um detalhe, que vai sair um pouquinho do assunto, mas que é importante eu falar para você. Diante do Senhor Jesus um dia, porque aqui quando fala de pernas, também se refere aos joelhos, que é o sustento das pernas. Se você está com um problema no joelho, você não consegue ficar de pé. Então, é o joelho que vai sustentar, movimentar as suas pernas. Não é assim? Amém? Diante do Senhor Jesus um dia,
todo joelho se dobrará. Tem homens fortes, olhando agora por esse lado espiritual, pessoas que, os seus homens fortes, que são as suas pernas, nunca se dobram diante de Deus. Nunca se acham que precisam se dobrar diante de Deus. Mas um dia todo joelho se dobrará. Aquele que não se dobrar vai ser quebrado. Como assim? Deus vai quebrar os joelhos dos presunçosos, dos soberbos, dos orgulhosos e vai fazer eles se ajoelhar diante de Jesus e reconhecer que só Jesus Cristo é o Senhor. Entendido isso, irmãos? Amém? Então aqui eu aproveitei só que eu estava falando do joelho para falar isso. Então nunca faça, irmãos, que os teus homens fortes, que são as tuas pernas, não deixe que elas fiquem soberbas diante do Senhor. Ou seja, aprenda a se dobrar diante de Deus. Aprenda a se dobrar, a se ajoelhar, a ser humilde diante do Senhor. Porque senão vai chegar o dia em que elas, pela idade, pela fraqueza, vão se dobrar por conta própria e você não vai mais poder ter força para nada. Porque quem tem Deus tem ajuda nessa hora. E quem não tem, coitado de quem não tem. Quando as pernas falharem. Ficou entendido isso? Eu fiz uma analogia aqui, eu fiz uma comparação para você entender. As pernas fortes, que são os homens fortes do teu corpo, e diante daqueles que não querem se dobrar na frente de Jesus, vão ser quebrados. Ah, pastora, mas isso é possível? É, porque tem gente tão arrogante, tão soberba diante de Deus, que acha que nunca precisa se dobrar. Que se ajoelhar é vergonha. Você costuma se ajoelhar diante do Senhor, né? Amém? Quando a gente se ajoelha, irmão, para orar, olha só, eu falei isso no estudo bíblico esses dias. O diabo não tem medo quando eu subo aqui para pregar. Ele não tem medo de nenhum pregador quando sobe no altar para pregar. Ele não tem medo de pregadores da palavra. Ele tem medo daqueles que dobram o joelho em oração. Amém? Por quê? Porque quando você dobra teu joelho em oração, você está dizendo, eu dependo de Deus, sem Deus eu não posso viver. Amém? Você depende do Senhor? Eu dependo. Amém, irmãos? Então veja só, lembre do teu Criador antes que as tuas pernas fraquejem, ou seja, antes que chegue a idade, você fique fraco, velhinho. As tuas pernas, e cessarem os teus moedores da boca. O que quer dizer isso aqui? Quem são os moedores da boca? Que por já serem poucos e se escurecerem, aqui já está falando da janela, olha só. E cessarem os teus moedores da boca por já serem poucos. Quem são? Os nossos dentes. Os nossos dentes são os moedores da boca. Está vendo como a palavra de Deus, tudo que nós precisamos saber a respeito da vida tem na Bíblia, irmãos? Tudo, qualquer conselho que você precise, qualquer orientação que você precise, você encontra na Bíblia. Está falando até dos dentes. A Bíblia é completa. Então, quando diz aqui cessar, lembre do teu Criador, antes que os teus moedores da boca, por já serem poucos, fraqueje. Como assim? A pessoa mais velha já não tem condições de mastigar, como mastigava quando era mais novo, não é assim? Por que que os velhinhos, assim, as pessoas mais idosas, já tem que ter tudo comidinha macia, tipo o bebê mesmo, né? Porque volta a ser criança. Gosta de sopinha, já não pode mais pegar um churrasco e morder. Não é assim, irmãos? E a Bíblia está falando isso. Então a palavra de Deus está nos dizendo, se lembre de Deus antes que você fique velho. Porque quando você ficar velho vai ter uma consequência. E nós já vamos ver qual é essa consequência. Então a Bíblia está dizendo,
lembre do teu Criador, e cessarem os teus moedores da boca por já serem poucos. Por quê? Porque com a idade os dentes vão estragando e vão caindo. Aqui na época que Salomão escreveu, não existia dentista. Poderia existir alguém que arrumasse, tinha, né? Só que não era chamado de dentista, mas não tinha a facilidade que tem hoje. Hoje, se as pessoas precisam tirar um dente, agora tem implante, né? Tem implante de dentes. Mas na época não tinha. Então, por isso diz aqui, por já serem poucos, quer dizer, a pessoa vai envelhecendo, o natural é os dentes irem caindo, vão estragando. Aqui mesmo a gente vê a diferença do jovem e da pessoa mais velha, porque o jovem tem os dentes bonitos, branquinhos, novos, fortes. Pode mastigar qualquer alimento mais sólido, mais duro, né? A pessoa mais velha não. Então, está vendo como a Bíblia se preocupa em nos ensinar tudo a respeito da nossa vida? Então, lembre do teu Criador, antes que os teus dentes estraguem. Até isso a Bíblia nos fala. Como estão os teus dentes? O sorriso está bonito ainda ou já está amarelado por causa da idade? Está vendo como a Bíblia fala de tudo, né, irmão? Genor, fala de tudo. Se preocupe em servir a Deus enquanto você tem força. É isso que a Bíblia está nos dizendo aqui. Foi isso que Salomão transmitiu aqui. Porque ele já estava velho quando escreveu isso aqui. E ele lembrou da juventude dele, de como ele fazia as coisas. Como ele tinha ânimo para reinar sobre Israel. E agora ele já estava velho. Então até dos dentes ele falou. E continuou falando ainda assim, e se escurecerem os teus olhos nas janelas. A palavra de Deus nos diz que os nossos olhos são as janelas da nossa alma. Isso aqui a gente pode observar. Sabe quando você olha para uma pessoa, eu tenho o costume de quando eu converso com alguém, eu olho bem no olho da pessoa. Eu tenho essa mania, mas eu acho que é bom, porque você olha diretamente, você enxerga a alma da pessoa, vamos dizer assim. Mas tem pessoas que você olha e parece que os olhos já estão apagados. A pessoa pode ter sofrido muito na vida, parece que o olho já não tem mais aquele brilho. Ou até pela idade mesmo, né? Já perdeu o brilho, é o que diz aqui, e se escurecerem os teus olhos nas janelas. Então, as janelas são os nossos olhos. Você pode muito bem entender o que uma pessoa está sentindo ou falando quando você olha diretamente para ela. Já aconteceu isso com vocês? Provavelmente, né? E uma coisa que eu digo para você, quando alguém desviar o olhar assim e não quiser te olhar diretamente nos olhos, é porque ela está devendo alguma coisa. Entendido, irmãos? Você conversando com a pessoa, você olha nos olhos, não tem problema nenhum de você olhar nos olhos e ver. Agora, se a pessoa vai falar com você e tenta evitar assim, e fica, né, não quer te olhar, é porque está devendo alguma coisa. Ou seja, ou falou mal de você, sei lá, alguma coisa assim, não está tendo coragem de te encarar. Por quê? Porque os olhos nos mostram a realidade da alma, são as janelas da nossa alma. Amém? Entendido? Continuando então, lembre do Criador antes que falte a vista. É natural, eu já não estou com um óculosinho aqui na mão para ler. Né? Quantos irmãos aí também já estão de óculos, né? Vai passando a idade, né? A gente vai perdendo a visão. Por quê? Porque estamos envelhecendo. Então é bíblico. Lembre do teu Criador antes que se escureçam os teus olhos nas janelas. Quer dizer, você vai ter dificuldade para enxergar, porque a idade está passando. E se você não lembrar do Criador, você não está valendo a pena você viver. E os teus lábios, quais portas da rua se fecharem, no dia em que não puderes falar em alta voz. O que significa isso aqui? A pessoa idosa faz assim.
Os teus lábios, quais portas da rua? Os nossos lábios, então, são a porta dessa casa que somos nós. Eu vivo falando para vocês terem cuidado com as palavras. Tudo que a gente fala, não tem como voltar atrás. Você pode pedir desculpa, mas aquela palavra que você falou nunca mais volta para dentro da tua boca. Falou, aguente a consequência, não é assim? Então, são as portas da rua dessa casa que somos nós. Você falou, mas vai chegar o dia em que essas portas, ou seja, os teus lábios, vão se fechar. Como assim se fechar? Agora há pouco aqui nós vimos a respeito dos dentes, quando os dentes vão caindo. O que acontece com uma pessoa que já não tem mais dentes? A boca cerra, né? Fica mais fecha, não significa que não vai abrir a boca, não é isso? Mas fica... não é assim? Uma pessoa bem idosa que não tem mais nenhum dente, não fica assim, falando... A boca, os lábios entram assim para dentro da boca. Está vendo a sequência aqui? A Bíblia é claríssima, irmãos. Ela é muito sábia. Deus é maravilhoso. Então, ele falou dos dentes. Agora ele está dizendo, a boca fecha. Conforme vai passando a idade. Né? Caiu os dentes. A porta da rua vai se fechar. No dia em que não puderes falar em alta voz. Hoje nós falamos em alta voz, ou seja, a gente pode falar alto. Agora há pouco vocês viram que a minha voz faltou aqui, né? Quando eu fui cantar. Então, isso é coisa normal da vida. E aquelas pessoas que já estão mais idosas, já falam baixinho. Né? Lembra do teu avô, da tua avó, quando fala com você, quando falava com você? Oh, meu netinho. É mais... calmo, mais tranquilo, já não tem aquela força que a gente ainda tem hoje. Graças a Deus que ainda temos. Mas chega o dia que nós vamos perder. Porque muitas pessoas, porque são jovens hoje, pensam assim, isso nunca vai acontecer comigo. Que não vai acontecer o que só se você morrer antes para não acontecer. Chega para todo mundo. Quando eu cheguei aqui em Correia Pinto, esse ano vai fazer 19 anos, né, que nós estamos aqui. Eu cheguei de uma maneira, hoje eu já estou de outra. Por quê? Porque o tempo vai passando, a gente vai mudando. Não é verdade? Então, olha só. E não puderes falar em alta voz. Te levantares a voz das aves. Irmãos, aqui, aqui quando... fala a respeito do falar em alta voz, aqui também se refere aos lábios e aos ouvidos, porque daí o lábio e o ouvido estão interligados. Então, você fala baixinho porque você já ouve menos. E aqui diz assim ainda, te levantares a voz das aves. O que é isso? Quanto mais a pessoa vai passando os seus dias de vida, que vai ficando mais velho, acorda mais cedo. Vocês já perceberam isso? Não é verdade? Então, eu acho que eu ainda não estou muito velha, porque se deixar eu durmo até meio-dia. Mas, né, então, tem gente que conforme vai envelhecendo, se acorda, o passarinho cantou lá, já está acordado. Qualquer barulhinho faz a pessoa acordar. É bíblico. Está dizendo aqui, vai se acordar com a voz das aves. Se acorda fácil, dorme pouco. Dorme cedo e se acorda cedo também. Não é assim? Teu pai, tua mãe, teu avô, tua avó, não faz isso? 7 horas já está na cama, mas também 4, 5 da manhã já estão de pé. É ou não é? É, né? Está vendo como tudo na vida está descrito na Bíblia? E todas as harmonias, filhas da música, te diminuírem. Vai ficando surdo. Vai ficando surdo. Queira ou não queira. Hoje, como eu falei dos dentes que tem implante, claro que tem aparelho auditivo, tudo isso. Mas o natural é a pessoa fica surda. Né? Aí você vai falar, a pessoa,
Você tem que falar mais alto. Por quê? Porque já passou a juventude. E feliz dessa pessoa que já passou a juventude, se ela lembrou do Senhor enquanto era jovem. Se não, vamos ver o que vai acontecer aqui. Continuando. Que horas são? Dá tempo. Como também quando temeres o que é alto e te espantares no caminho. Quando temeres o que é alto, pessoas mais velhas também têm medo de altura. Não é verdade? Evitam subir escadas, porque o corpo já não obedece muito. Então, para evitar uma queda. Então, tem medo de altura. E, como eu falei agora há pouco para vocês, então, eu acho que eu já estou mais para lá do que para cá, né? 54, então já não sou mais jovenzinha. Mas, acho que ainda não estou muito velha, porque eu ainda tenho a vontade de saltar de paraquedas. Meu desejo ainda é saltar de paraquedas, eu quero ainda. Então, acho que ainda não estou muito velha, né? Porque eu não estou com medo da altura. Mas isso aqui acontece. Então, veja só. Teme o que é alto. A pessoa sente medo. Uma senhora bem velhinha, um senhor bem velhinho vai evitar de ficar aqui, ó. Porque não é tão alto, mas uma queda aqui vai prejudicar muito. Então, tudo isso, lembre antes que aconteça, lembre do Senhor. Aí diz aqui, ó, e te espantares no caminho, quer dizer, se assusta, né? E te embranqueceres como floresce a amendoeira. A amendoeira é uma árvore que dá uma florzinha branca. Vocês já viram, né? Dá uma florzinha branca. O que está falando aqui? O que Deus nos ensina aqui? Que vai chegar o dia que tudo vai estar branquinho aqui. Aí as mulheres fazem os nossos truques, né, irmãs? Vamos lá, na irmã Saulita, fazemos umas luzes para enganar os brancos. Ou pinta de preto, né? Os homens é mais fácil ainda, né? Os homens ficam mais... Como é que eu vou dizer a palavra aqui? Tem homens que ficam mais charmosos de grisalho, né? Então, para o homem, o cabelo branco não é tão feio quanto para a mulher. Mas a gente tem que ir enganando, né, irmãs? Por quê? Porque a idade chega e a Bíblia diz que vai embranquecer o cabelo. Então, a amendoeira da nossa vida, o que é isso? São os nossos cabelos brancos. Vai chegar para todo mundo. Para todo mundo vai chegar. De repente, você já começou a observar aí no meio do teu cabelo um fiozinho branco, aqui, um ali. Eu já tenho um monte. Né? E o gafanhoto te for um peso. Olha só, o gafanhoto é um bichinho desse tamanho, né? Mas para uma pessoa idosa, é um símbolo de força. O gafanhoto é mais forte que ela. Porque ela está fraca. Está tremendinho, né? O velhinho, a velhinha, o vovô e a vovó ficam tremendinho. Por causa da idade, já viveram bastante. E te perecer o apetite, porque vais à casa eterna. Agora aqui estamos chegando aonde eu quero falar da casa eterna. Mas antes aqui, ó, quando diz e te perecer o apetite, aqui a pessoa perde também o apetite normal, né, o alimento, mas aqui a Bíblia está se referindo mais ao apetite sexual. Que tem muita pessoa que vive como se isso fosse a coisa mais importante da vida, o sexo. E é claro que é bênção de Deus, é correto, né? Dentro do casamento, fora é pecado. Mas não é o tudo da vida. Não é o tudo da vida. É muito bom a gente ver um jovem, um moço, uma moça, né, quando querem namorar, que estão ali, como é que eu vou dizer para você, naquela força, quero casar, quero ter filhos. Tem ânimo, apetite sexual. Desculpe eu falar isso, mas é o que a Bíblia está dizendo aqui. E é claro que o rapaz, né, vamos dar bem entendido aqui, apetite sexual pelo sexo oposto, né, irmãos?
Hoje em dia está aí muito moderninha a coisa de que... vocês entenderam o que eu quis falar? Moço gosta de moça, homem gosta de mulher, mulher gosta de homem. Então, corretamente diante de Deus dentro do casamento. Mas com a idade isso vai também diminuindo. E aí, como Salomão, Salomão teve 700 esposas e 300 concubinas. Ele teve 1000 mulheres. 1000 mulheres. Dá para você entender? Esses tempos, já faz um tempinho, tanto que eu nem vou me lembrar agora a soma dos dias, mas eu estava fazendo um estudo em que dizia assim, o tempo que o Salomão ia demorar para encontrar determinada esposa, passava de 1 ano. Para ele encontrar aquela, por exemplo, ele se encontrou hoje com uma, vai levar um tempão para ele ver aquela de novo, se ele quiser ver todas as esposas. Nessa área aí, Salomão pecou. Né? Então, não é correto. Não pode. E Salomão teve muito casamento político. Por isso que ele teve tantas esposas. Porque ele queria fortalecer o reino, ele casava com filhas de reis de outros reinos, para fazer a paz entre os reinos. E esse foi um grande erro de Salomão. E depois, quando ele envelheceu, ele reconheceu o pecado dele e viu isso aqui. E vai perecer o apetite, quer dizer, é bobagem, é coisa que passa. É bênção de Deus? É. Mas vai chegar um dia em que a pessoa olha para trás e diz, quanta bobagem eu fiz. Não tinha necessidade. Por isso que a Bíblia diz, jovem, lembra do teu Criador, enquanto é novinho. Não faça bobagem hoje, porque senão você vai colher amanhã. Porque vais à casa eterna. Agora aqui que eu quero falar mais um pouquinho a fundo. Olha só. Tudo isso aqui que nós vimos é o que acontece com a vida de todo ser humano. Envelhece, perde os dentes, fica de cabelo branco, fica fraco, trêmulo. Porque é o normal, é o rumo normal da vida. Mas, agora veja bem, aquele que se lembrou do seu Criador nos dias da sua mocidade, vai ter um destino diferente do que não se lembrou. Por quê? Porque diz ali, porque vais à casa eterna. Aí eu pergunto para você, meu irmão, aonde vai ser a tua casa eterna? Eu sei que aqui nós estamos, em irmãos já convertidos, mas, então eu acredito que todos aqui já estão realmente convertidos ao Senhor, prontos para passar para a eternidade salvos. Mas a maior parte das pessoas vive tudo isso aqui que nós lemos e comentamos a respeito do que Salomão falou, de qualquer maneira. É natural, eu vou envelhecer, eu vou morrer. Mas a Bíblia está dizendo aqui, depois que tudo isso aqui acontecer com você, você vai para a casa eterna. O que é isso? Você vai para um lugar de onde você nunca mais vai sair. Com Jesus, vida eterna. Sem Jesus, morte eterna. É a casa eterna. Então, o natural da vida é nascer, crescer, viver e morrer. Muitas vezes se fala assim em entrevistas, em jornais, a taxa de mortalidade do Brasil diminuiu. Mas, se a gente for olhar pelo lado espiritual, taxa de mortalidade é 100%, não diminui nunca. Porque todo mundo um dia vai morrer. Já parou para pensar isso, irmãos? A taxa de mortalidade diminuiu. Tudo bem, a gente entende essa área, desse estudo, essa estatística. Mas se você olhar pelo lado espiritual, todos vão morrer. Então é 100%. Taxa de mortalidade 100%, porque todo ser humano vai morrer.
Não vai ficar para semente, a não ser os que estiverem vivos quando Jesus vier buscar a igreja. Quando eu falo sempre para vocês, no arrebatamento, quem é salvo e está vivo no momento do arrebatamento, vai ser arrebatado e ter o corpo glorificado sem passar pela morte. Mas fora disso, todo ser humano, a única certeza que a gente tem é que um dia a gente vai morrer. É ou não é? É? Concordam comigo? E aí, então, nós temos que estar vivendo essa vida aqui, lembrando do Criador para esse momento. Porque a morte, ao mesmo tempo que é certa, ela é incerta. Como assim, pastora? Nós temos a certeza de que um dia vamos morrer. Todos, ninguém vai ficar para semente. Né? Mas, ao mesmo tempo, ela é incerta, porque nós não sabemos o momento que vamos morrer. Então, para esse momento incerto da morte, porque a gente não sabe o dia que vai morrer, por exemplo, você não planeja, a não ser que você esteja com um problema bem sério de cabeça, e um problema mental, aí quem sabe, mas ninguém diz assim, tal dia eu não vou poder fazer isso porque eu vou morrer. A pessoa não fala isso, né? Não faz isso. Ninguém planeja esse dia, então a morte é incerta. Porque nós não sabemos o momento que nós vamos prestar contas a Deus. Mas ao mesmo tempo ela é certa. Porque todo mundo que nasceu um dia vai morrer. Ficou entendido isso? Então aqui a gente tem que parar e pensar. Tudo isso vai acontecer e está acontecendo comigo. Mas quando chegar o dia de eu ir para a casa eterna, para onde que eu vou? Eu vou para o céu ou eu vou para o inferno? E a maior parte das pessoas não se preocupam com isso. Depois que eu morrer, eu vejo para onde é que eu vou. Coitado de quem pensa assim. Porque aí não aceitou Jesus em vida. A única maneira de ir para a casa eterna de glória é aceitando Jesus enquanto está aqui nessa vida. Porque depois da morte, daí não aceita mais. Entendido, irmãos? Amém? Aí então, por isso a morte é incerta, porque continuando a ler aqui então, que vais à casa eterna, e os pranteadores andem rodeando pela praça. Aqui nessa época que Salomão escreveu isso aqui, e o costume em Israel, era ter pessoas próprias para chorarem em velório. Eram mulheres geralmente pagas para chorar em velórios. Hoje a gente não vê mais disso. Pode até ter. Esses dias eu estava vendo até na internet, tem algumas mulheres ainda que fazem isso. Se a pessoa não era muito querida na vida, morreu, ninguém vai chorar no velório, a família contrata pessoas para chorar, para não ficar tão feio. Ainda acontece, mas não é muito comum. Ainda acontece, em um lugar ou outro. Mas aqui, nos tempos bíblicos, era normal. Isso. Aí então, diz ali, você vai para a casa eterna e os pranteadores andam rodeando pela praça. Quer dizer, vai ter alguém chorando ali no dia que você morrer. Mas para onde é que você vai? E aí diz assim, antes que se rompa o fio de prata. O que é esse fio de prata, irmãos? Quem sabe você já tivesse lido isso aqui, com certeza você já leu. Mas você talvez não tenha entendido o que é esse fio de prata. Então está dizendo, antes que se rompa o fio de prata, lembre do teu Criador, para quando você ir para a casa eterna, você ir bem, salvo. Antes que se rompa o fio de prata. O que é esse fio de prata? É a coluna vertebral, é o fio da vida. Um fiozinho fininho que pode se romper a qualquer instante. É o sopro de vida. A Bíblia chama de fio de prata. E até esses tempos eu estava assistindo, eu já falei para vocês que eu assisti alguns vídeos de pessoas que tiveram experiências de quase morte, ou EQMs, né? E num dos vídeos que eu assisti, tinha eu não me lembro mais agora o nome da pessoa e nem me lembro qual dos vídeos que era, senão eu podia indicar para vocês assistir, mas eu esqueci, eu estava me lembrando disso quando eu li aqui.
Uma das pessoas que passaram por experiência de quase morte, ou seja, morreram, e Deus mandou de volta, Deus permitiu que voltassem, né, para falar, contar alguma coisa, ou Deus deu mais uma chance para essa pessoa. Uma delas falou assim, que estava se vendo o corpo ali morto, e ele estava se vendo aqui, em cima, olhando para o corpo, na maca do hospital, e que o corpo dele saía vários fiozinhos assim, e que aqueles fios foram se desligando, e que tinha ele falou bem assim, era como um fio de prata. Quando a pessoa falou isso, eu lembrei do que a Bíblia fala aqui. Antes que se rompa o fio de prata. E a pessoa nem é evangélica, não é cristão, nem nada, mas ela disse que quando ela estava se vendo morrendo, porque passou por essa experiência de quase morte, ela enxergou esse fio de prata que saía da sua coluna vertebral e se ligava a alguma outra dimensão, que a gente sabe que é a dimensão do espírito, né? Então, veja só, nem cristão era. Está confirmando uma coisa que a Bíblia fala aqui. Antes que se rompa o fio de prata, quer dizer, a ligação, o sopro de vida que nós temos de Deus. Quando a pessoa morre, esse fio aqui se partiu, rompeu, arrebentou, vamos dizer assim. Entendido, irmãos? Amém? Então, o que a Bíblia fala sempre, sempre, sempre vai estar certo. Então, esse fio de prata, então, né, é a vida, a coluna vertebral, aquilo que nos une à vida, aquilo que nos une a Deus, que nós não enxergamos, mas que existe. E se despedace o copo de ouro. O que é esse copo de ouro? O nosso cérebro. O nosso cérebro é chamado na Bíblia como copo de ouro. Ou seja, o fio de prata, a vida, a coluna vertebral, e o copo de ouro, o cérebro. Que dia foi que nós estávamos? Foi sexta-feira passada, nós estávamos aqui falando com o irmão Jairo, a irmã Annelise e o irmão Flávio. Lembram que nós estávamos falando do cérebro? Foi antes de começar o estudo. E ali o irmão ainda estava dizendo, quando mexe aqui no cérebro é só Deus mesmo. Médico pode dar uma solução, ajuda, mas só Deus que fez essa maquininha maravilhosa que tem dentro de nós é que sabe consertar quando ela estraga. E quando se quebra, então é porque a pessoa morreu. Entendida a comparação, a analogia que a Bíblia faz aqui? O nosso cérebro é como se fosse um copo de ouro. Caiu, quebrou, a pessoa morreu. Estragou. Amém? Vocês estão tão sérios olhando para mim assim. E se quebre o cântaro junto à fonte, e se desfaça a roda junto ao poço. Aqui eu já falei que esse fiozinho é a coluna vertebral, né? Esse fio invisível para nós, mas que a Bíblia diz que existe e que essa pessoa que passou por essa experiência, então falou que viu, né? Então aqui está dizendo que se desfaça a roda junto ao poço, o cântaro junto à fonte. Aqui nós podemos entender que junto com esse fiozinho de prata, o que a Bíblia nos faz entender aqui é como se fosse uma roda. Quebre o cântaro junto à fonte e se despedace a roda junto ao poço. A fonte é a vida. Imagine, sabe aquelas rodas de moinho assim? Que vão girando e a água vai movimentando ali aquela roda? Tem vários pedacinhos assim daquela roda. Como é que eu vou dizer agora? Como se fosse até um pneu de bicicleta que tem aqueles araminhos assim, né? A roda do nosso cérebro também é assim, da nossa coluna também é assim. Cada pedacinho daquele é uma veia, é uma artéria. Quando diz aqui, quebre o cântaro junto à fonte, está dizendo, quebrou, parou o movimento, aquele que tinha água, que movimentava, que era a vida. E aqueles fiozinhos, então, que estão ali grudados na roda, vai se
arrebentando, que são aqui no caso as veias e as artérias que o ser humano tem. Então aqui está descrevendo o quê? A morte do ser humano. E ainda diz ali, o pó volte à terra como era e o espírito volte a Deus que o deu. Isso aqui está lá em Gênesis 2:7, quando Deus diz que um dia o homem voltaria ao pó. Do pó foi feito e para o pó ia voltar. Né? Então a Bíblia se completa. Então aqui está representando a vida e o fim da vida. Por que é importante a gente entender esse capítulo aqui de Eclesiastes? Porque é o que acontece conosco. E chamando bem a atenção então aqui para o versículo 5, no finalzinho do versículo 5, que fala da casa eterna. Irmão, você está lembrando do teu Criador hoje? Hoje você ainda pode sorrir, mastigar, ainda tem dentes, né? Hoje você ainda tem força para caminhar, para se defender. Então lembre do Senhor hoje. Lembre do Senhor no sentido de vou viver pro Senhor. Não vou andar atrás do que Deus tem para me dar, eu vou andar atrás dEle, eu quero Ele, eu quero Jesus, porque é o único que vai poder me levar para a casa eterna em segurança. Entendido, irmãos? Ai, pastora, você podia ter pregado alguma outra coisa hoje, com certeza. Mas é importante a gente saber disso aqui. Porque a gente vai levando a vida assim como se fosse uma coisa tão natural. Ah, quebrou um dente. Vou no dentista. Mas eu não vou pensar que isso aqui é um resultado da minha vida que já está se esvaindo, que está quase acabando. A pessoa não pensa assim. Estou cheia de cabelo branco. Ah, vou lá na cabeleireira pintar o cabelo. Tá, mas você não percebe que tu está indo já para o final da vida? E daí para onde que você vai? Na casa eterna. Então é esse tipo de coisa que a gente tem que analisar. Eu tenho que viver para Jesus hoje. Amanhã não sei se eu estou viva. Não é assim? Ficou entendido, irmãos, essa palavra? Você foi abençoado com essa palavra? Amém? Então vamos viver para Jesus. Mas como que é viver para Jesus, pastora? Você fala de viver para Jesus, mas como que é viver para Jesus? É obedecer a Jesus. É aceitar Ele como Senhor e Salvador. Mas como Senhor. Ele que vai mandar na tua vida a partir do momento que você dizer, Senhor, eu quero o Senhor para mim. Isso é viver para o Senhor, é lembrar do Senhor. Então voltamos para terminar agora no versículo 1. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais dirás, não tenho neles prazer. A pessoa velha já não tem muito prazer em viver. Muitos até pedem para morrer, oram a Deus para morrer, porque já não tem muita coisa boa. É cansaço, é enfado, como fala no Salmo 90. Então lembre do Senhor hoje. Hoje você pode caminhar, hoje você pode falar, hoje você pode comer, hoje você pode dormir. Lembre nesse sentido. Quero viver para o Senhor, quero servir ao Senhor, quero amar o Senhor. Porque daí, aceitando Jesus como Salvador, eu vou para a casa eterna, em glória. Eu vou para o céu. E quem não aceitar Jesus como Salvador, para onde é que vai? Para o inferno. Amém, irmãos? Você já tinha entendido esse capítulo dessa maneira? Não? Então, amém.